Bom dia, teens. Eu queria compartilhar uma reflexão com vocês rapidamente. Eu estava estudando aqui algumas coisas e eu acabei me deparando com Marcos, capítulo 4, versículo de 10 a 12, que explica sobre o porquê Jesus contava parábolas. E a grande maioria das pessoas pensam que Jesus contava parábolas para que as pessoas entendessem melhor o que ele estava querendo dizer. Mas quando nós lemos Marcos capítulo 4, versículo 9, explica o porquê Jesus contava parábolas. E na verdade, Jesus ele contava parábolas para que os inimigos dele não entendessem os mistérios do reino. Jesus só queria que os discípulos e aqueles a quem ele quisesse revelar entendessem o mistério da palavra de Deus. Porque se você ler Marcos capítulo 9, do versículo até o versículo 12, você vai perceber. Olha, eu pesquisei aqui, eu vou ler para vocês. Marcos capítulo 4, versículo 10. Diz assim: E quando se achou só, o que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Versículo 11. E ele disse: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Eu sei que é forte essa parábola, mas é literalmente isso que o texto diz. Não tem como fugir para outra coisa. O texto literalmente diz que Jesus falava em parábolas para que os inimigos dele não entendessem e não se convertessem. Então, vamos quebrar esse mito que Jesus contava parábolas para que todo mundo entendesse. Não, na verdade era o contrário. Por isso que as parábolas de Jesus muitas vezes eram um pouco enigmáticas e ele mesmo precisava explicar a própria parábola. A parábola não era a explicação em si, mas Jesus muitas vezes tinha que explicar a parábola porque as pessoas não entendiam. E esse era o intuito. Jesus queria que os inimigos dele não entendessem. Mas e vocês? O que vocês pensam sobre esse assunto? Comentem aí no WhatsApp aí, que eu quero ver o que vocês pensam, o que vocês acharam dessa reflexão. Valeu!